encefálico, que é qualquer agressão traumática que possa ocasionar uma lesão anatômica ou um comprometimento funcional. Ele pode se dividir em primário e secundário. Primário é quando o choque é direto, ou seja, vai ser diretamente no crânio. Por exemplo, um esmagamento em um acidente de carro. E o secundário, ele é indireto. Ele pode ser extracraniano ou intracraniano. E ele também é evitável e tratável. O extracraniano, um exemplo, é uma lesão torácica e o intracraniano, uma infecção. E as principais causas de trauma crânioencefálico são acidente automobilístico, arma de fogo e atividades esportivas. Eu vou falar agora sobre a anatomia crânioencefálica, começando pelo couro cabeludo, que é uma região bastante vascularizada, então qualquer lesão nessa região vai acometer uma grande perda sanguínea. O crânio corresponde à estrutura óssea que vai proteger o encéfalo. As meninges, que são membranas também com a função de proteger o encéfalo, e elas se dividem em 3 camadas: dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater ela está na superfície interna do crânio e entre elas há o espaço epidural, por onde passam artérias meníngeas. Então, se houver uma lesão ali, vai causar um hematoma epidural. Abaixo da dura mater, a gente tem a aracnoide. O espaço entre elas é chamado de subdural, onde passam as veias pontes. Então, uma lesão ali vai causar um hematoma subdural. E, por fim, a terceira meninge, que é a pia mater. Entre a pia mater e a aracnoide, há o espaço subaracnoideu, que é preenchido por LCR, o líquido cefalorraquidiano, e caso tenha uma hemorragia nessa região, devido a uma contusão cerebral ou um trauma vascular, vai ocorrer a hemorragia subaracnoidea. Bom, o encéfalo, ele faz parte do sistema nervoso central e é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O sistema ventricular, que é um sistema de espaços e aquedutos que vai se localizar no encéfalo e vai ter líquido cefalorraquidiano. E na presença de sangue, esse líquido não consegue absorver e vai aumentar a pressão intracraniana. A gente tem também os compartimentos intracranianos, que é composto pela tenda do cerebelo, que vai ter uma incisura onde vai passar a herniação de úncus, aumentando a pressão intracraniana. Oi, professor, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação primária do trauma crânioencefálico. A avaliação primária é feita por uma equipe que vai chegar no local do acidente, enfim, vai aplicar o XABCDE. O que é isso? É um atendimento padronizado de todos os pacientes que estão com suspeita ou com politraumatismo craniano. É um atendimento onde tem o intuito de sistematizar toda a ação da equipe de maneira mais rápida e eficaz, com o intuito de reduzir as chances de mortalidade e morbidade dos pacientes. Antes de iniciar o XABCDE, é necessário que a equipe tome algumas atitudes que preservem a vida da equipe quanto a vida do paciente, como, por exemplo, a checagem do local, da segurança do local, tanto para ela quanto para o paciente, é muito importante isso. Também o uso de EPIs pela equipe, a checagem da cena, então são atitudes muito importantes antes de começar o XABCDE. Agora eu vou destrinchar todo esse mecanismo de tratamento e falar um pouquinho sobre as condutas que devem ser feitas pela equipe para manter a segurança do paciente. O X é a exsanguinação. O que é isso? A equipe vai estar em busca de localizar hemorragias externas graves. Que, assim, até mesmo antes de checar as vias aéreas, é muito importante essa checagem das hemorragias externas, porque é uma das principais causas de morte do politraumatizado. É extremamente necessário que, assim que a equipe chegue no local, procure essas hemorragias externas e tente controlar para o paciente não sofrer tantos danos. Agora vamos para A, que é a avaliação das vias aéreas e coluna vertebral. É muito importante também, porque é a segunda maior causa de morte do politraumatizado. Então é necessário que a equipe chegue, cheque essa respiração, cheque a coluna, porque, assim, às vezes
o paciente não sofre uma lesão de coluna, uma lesão na coluna, lesão na medula, no próprio acidente. Mas assim, pode virar uma consequência da lesão do acidente, sabe? Então é muito importante que toda a equipe tenha esse cuidado com o paciente. E assim, é extremamente importante que a equipe esteja toda alinhada para ocorrer uma imobilização da coluna. Uma informação importante é que todo paciente que sofrer um politraumatismo, a equipe vai ter que considerar que essa lesão foi na coluna. Por quê? Para prevenir um trauma na medula, que é muito sério, que pode trazer paralisias, plegias, enfim. Então é muito importante essa imobilização da coluna. Então é feito por uma equipe onde tem 3, 4 pessoas que possam remover a vítima do local com segurança, colocar ela numa prancha reta, onde a coluna vai ficar perfeita, assim, bem certinho. É importante que a equipe esteja atenta, esteja com calma e faça essa imobilização do paciente, principalmente os pacientes que estão acordados, porque às vezes fica nervoso, fica querendo ver, assim, onde está, o que é que está acontecendo, e é muito importante essa imobilização, porque às vezes faz um movimento brusco que acaba promovendo uma lesão na coluna ou até na medula. Bem, de boa ventilação e respiração. É onde a equipe vai avaliar a frequência cardíaca, se o paciente encontra-se em cianose. A musculatura do tórax está bem. É onde toda a equipe vai analisar isso. Em alguns casos, a equipe vai ter que expor o tórax do paciente, onde vai ter a aspersão do tórax. Então, às vezes, vai ter que deixar o tórax exposto para auscultar, para fazer algumas percussões, para fazer a palpação. Então, é uma etapa muito importante para ver se está tudo ok com a mecânica respiratória do paciente. C. É de circulação e controle de hemorragias. Muita gente vai perguntar, oxe, mas a gente já não viu hemorragia lá no X? Sim, mas esse C é hemorragias internas. É onde a equipe vai investigar em pontos específicos se está ocorrendo uma perda de volume de sangue invisível assim a olho nu. Então, locais que são mais frequentes, isso é na pelve, no abdômen e nos membros inferiores. Nessa etapa, a equipe também vai se preocupar na hipovolemia, controlar para o paciente não ter hipovolemia. Pode observar que é muito importante a equipe toda estar tendo o controle da pressão arterial, da frequência cardíaca, do nível de perda de sangue, se tiver alguma hemorragia exposta ou interna. Então é sempre bom ter essa comparação dos parâmetros e uma agilidade da equipe para não deixar piorar e chegar ao choque. E alguns sinais clínicos para hemorragia é a pele fria, pouca vascularização dos capilares, a pele pegajosa. Então esses sinais também vão ajudar a equipe a ter essa avaliação para ver se o paciente está tendo uma hemorragia interna. D. É onde a equipe vai avaliar a disfunção neurológica do paciente. Então, vai ocorrer alguns testes com o paciente para averiguar essa disfunção neurológica. O principal objetivo dessa fase é minimizar as chances de ter lesão secundária no paciente. E uma coisa que vai ajudar muito nessa avaliação é a escala de Glasgow. Essa escala serve para medir o nível de consciência do paciente. Somas dos resultados podem ser entre 13 a 15, que é considerado um trauma grau leve, entre 9 a 12, que é considerado um trauma moderado, e entre 3 a 8, que é considerado um trauma grave. Mas isso não quer dizer que o paciente está em morte encefálica, tá? É necessário outras condutas para certificar esse diagnóstico. Nessa escala é levado em consideração 3 parâmetros: a abertura ocular, a resposta motora e a resposta verbal. Cada fase pode ser pontuada de 1 a 5 pontos. A abertura ocular, se for espontânea, vale 4 pontos. Se for ao estímulo sonoro, vale 3 pontos. Se for ao estímulo da pressão, 2 pontos. E sem resposta, 1 ponto. Já a resposta verbal é analisada assim: fala orientada vale 5 pontos. Fala confusa, 4. Verbaliza palavras soltas, 3 pontos. Verbalizações, 2 pontos. E sem resposta, 1 ponto. A resposta motora é analisada da seguinte forma:
Obedece aos comandos, vale 6 pontos. Localização de estímulos de pressão, 5 pontos. Flexão normal, 4 pontos. Flexão anormal, 3 pontos. Extensão anormal, 2 pontos. E sem resposta, 1 ponto. A soma de todas das 3 etapas vai dar um número que você vai lá observar na escala Glasgow e vai verificar o estado neurológico do paciente. E a letra E corresponde à exposição total do paciente, onde a equipe vai avaliar o paciente como um todo. E vai também ajudar a prevenir a hipotermia. As equipes podem usar algumas mantas para evitar a troca de calor do corpo com o ar e prevenir que ocorra com o paciente a hipotermia. Os socorristas também devem analisar sinais na pele, lesões do trauma, como hematomas, enfim, outras coisas. Analisar o paciente em geral. Na pressão intracraniana, o estado normal de repouso é de 10 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão está elevada, pode haver a redução da perfuração cerebral e acabar ocorrendo a isquemia. Quando a pressão de 20 milímetros de mercúrio, sem o paciente responder aos tratamentos, é considerado o pior diagnóstico para o paciente. Tem também a doutrina Monro-Kelly, que diz que o volume total do conteúdo intracraniano deve ser constante. E quando existe uma quantidade de massa que pode ser proveniente de um hematoma, tem a saída do líquido cefalorraquidiano e de sangue do recipiente para compensar essa pressão intracraniana existente. Essa pressão intracraniana ela aumenta exponencialmente, mesmo que seja para um pequeno aumento do volume. Também tem o fluxo sanguíneo cerebral, que a lesão cerebral, para produzir o coma, pode causar redução importante do fluxo sanguíneo durante as primeiras horas após esse trauma. E depois volta a subir após 2 ou 3 dias. Já o coma prolongado, ele tem a capacidade de dilatar ou contrair em resposta às mudanças da pressão arterial. Da pressão de 50 a 150 milímetros de mercúrio, a pressão se autorregula para manter o fluxo sanguíneo cerebral constante. O trauma crânioencefálico grave, ele pode haver prejuízo na autorregulação pressórica, que é da pressão arterial, onde o cérebro ele fica incapaz de compensar as mudanças de pressão da perfuração cerebral. Para melhorar esse fluxo sanguíneo, é recomendada a manutenção da pressão da perfuração cerebral em níveis normais. As fraturas do crânio elas podem acometer tanto a calota craniana quanto a base do crânio. E assim será necessário o uso da tomografia computadorizada. Os sinais clínicos dessas fraturas da base são as esquimoses periorbital, a retroarticular, a fissura helicórica e a disfunção dos nervos faciais e vestíbulo coclear, que podem surgir rapidamente ou após um intervalo de tempo. Esses danos eles também podem atravessar os canais carótidos e lesionar as artérias carótidas, que assim será necessária uma realização de uma arteriografia. Nas lesões intracranianas, elas podem ser focais ou difusas. Nas focais, tem os hematomas epidurais, subdurais e intracerebrais. Os hematomas epidurais, eles são raros, têm formas biconvexa ou lenticular. Ele é predominante na região temporal ou na transição entre temporal e parietal. A manifestação dele é o estado lúcido entre o momento da lesão e a deteriorização neurológica. Os hematomas subdurais, eles são mais comuns do que os epidurais e ele tem uma forma de contorno cerebral. Eles ocorrem por dilaceração dos vasos superficiais pequenos ou dos vasos da ponte do córtex cerebral. E que os hematomas intracerebrais, eles são muito comuns. A maioria ocorre nos lobos frontal e temporal, mas pode ocorrer em outros locais. E ele pode evoluir em um período pequeno de tempo e formar um hematoma intracerebral ou contusão coalescente, com efeito de massa suficiente para exigir uma evacuação cirúrgica rapidamente. Já as difusas em contusões leves, ela tem um distúrbio neurológico não focal transitório, que inclui a perda de consciência. Em lesões mais graves, elas são derivadas de agressão hipóxica, isquêmica e devido ao choque prolongado ou à apneia. Um tipo de contusão grave é a lesão axonal difusa, que é a LAD, que ela é típica de impactos de alta velocidade ou lesões por desaceleração, que pode ser caracterizada pela manifestação de hemorragias em todos os hemisférios cerebrais. Boa tarde, professor. Bom,
Em relação ao mecanismo de trauma. A análise do mecanismo de trauma é muito importante para todos os profissionais responsáveis pelo atendimento, né, desses casos de TCE. E essa análise, ela vai orientar as decisões quanto à triagem e à monitoração dos doentes de maior risco. Ou seja, o curso do atendimento, ele vai depender do estado do paciente observado a princípio e também da classificação do mecanismo de trauma. Os incidentes que podem levar à ocorrência de um trauma são mais comumente os acidentes veiculares, atropelamentos, ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, quedas do mesmo nível, quedas de altura ou agressões. Bom, é bem importante a gente ressaltar que estudos mostram que as vítimas de quedas do mesmo nível, elas apresentam maior frequência, né, de lesões crânioencefálicas, se a gente for comparar aos demais mecanismos. Os mecanismos de trauma craniano, eles podem ser classificados em fechados ou abertos. Nos traumas fechados, eles estão geralmente associados à colisão de veículos, quedas e agressões. Nesse caso, não vai haver, né, uma exposição do crânio ou do encéfalo. Já traumas abertos, eles são normalmente causados por arma de fogo e lesões penetrantes. A gente pode classificar também as lesões em lesão cerebral focal e lesão cerebral difusa. A lesão cerebral focal, ela vai resultar, né, em contusão, laceração e hemorragia intracraniana por trauma local direto. E a lesão cerebral difusa, ela vai causar uma lesão axonal difusa e o aumento do tamanho do cérebro, que é o edema cerebral. E o resultado da lesão cerebral, ele é definido por dois mecanismos, né, ou dois estágios diferentes, que é a lesão primária e a lesão secundária. A lesão primária, ela ocorre no momento do trauma, e a lesão secundária é um processo patológico iniciado no momento do trauma com manifestação clínica tardia. As lesões cerebrais secundárias no trauma causam alterações sistêmicas e intracranianas, podendo ocorrer a qualquer momento durante a fase de reanimação e estabilização do paciente ou também, né, durante o tratamento intensivo. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o atendimento. O atendimento inicial ele deve ser padronizado, né, pelo curso Advanced Trauma Life Support, que é o ATLS. E as condutas nos pacientes com TCE são complexas e exigem atenção do médico e da equipe, né, multiprofissional, porque o trauma crânioencefálico ele se apresenta de formas variadas e essas formas elas devem ser reconhecidas precocemente pelo médico ainda no atendimento primário, com o exame clínico e neurológico. E também, né, deve ser precoce o início dos procedimentos avançados de suporte à vida e também as condutas. A avaliação do paciente com trauma craniano deve enfatizar a procura, né, de lesões secundárias ao trauma, porque elas são altamente associadas, quando não diagnosticadas e tratadas inicialmente, a altos níveis de morbidade e mortalidade. Ou seja, se a gente não tratar as lesões secundárias de forma rápida e inicial, vai poder causar, né, uma comorbidade e até mortalidade para o paciente. E como é que são evitadas as lesões secundárias? Bom, as lesões secundárias são evitadas através do controle rigoroso da hipotensão e da hipoxia cerebral, com monitoramento da PIC, que é a pressão intracraniana, e do FSC, que é o fluxo sanguíneo cerebral. Inicialmente, né, também devem ser tomadas condutas básicas no atendimento ao paciente com um traumatismo, né, multissistêmico, de acordo com as diretrizes da ATLS, como eu já falei anteriormente. Eu também vou falar um pouco sobre terapias, né, relacionadas ao trauma crânioencefálico. O tratamento, né, para o traumatismo craniano, ele vai depender do tipo, da gravidade e da extensão, né, das lesões no cérebro. E quem é que vai indicar esse tratamento? Bom, o tratamento ele vai ser indicado por um neurologista após a realização da tomografia computadorizada ou da ressonância magnética. Mas pode ser necessário o atendimento de outras especialidades, como, por exemplo, o atendimento de um ortopedista
ou de outros médicos. Em casos mais leves, o médico ele pode recomendar o uso de medicamentos para dor, realizar sutura ou curativo, no caso de lesões cortantes, e um período de vigilância para observar se a pessoa ela não apresenta sinais e sintomas de gravidade, sendo possível, né, dar alta hospitalar a esse paciente nas primeiras 12 horas. Já em casos de traumatismo craniano moderado a grave, em que existem hemorragias, fraturas ou lesões cerebrais graves, pode ser indicado, né, cirurgia para aliviar a pressão na cabeça e reduzir o sangramento. E por isso, né, pode haver a necessidade da internação do paciente em UTI. Bom, além disso, muitas vezes pode realizar o coma induzido, né, que serve para diminuir a atividade cerebral e acelerar a recuperação do paciente. Durante o coma induzido, a pessoa ela respira por aparelhos e recebe medicamentos na veia. Em alguns casos, pode haver sequelas da lesão crânioencefálica, como a perda do movimento das pernas, dificuldade de falar ou de enxergar, e entre outras sequelas. E nesses casos que há presença de sequelas, é necessário fazer, né, a reabilitação com profissionais como fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo, para diminuir os efeitos negativos das sequelas e melhorar a qualidade de vida da pessoa, né, que sofreu o traumatismo craniano. Sobre morte encefálica, segundo o Conselho Federal de Medicina, né, a morte encefálica ela é caracterizada pela parada definitiva e irreversível das atividades corticais, ou seja, do córtex cerebral e também das atividades do tronco encefálico. E a ausência dessas funções vai implicar, né, na morte, porque o paciente ele não vai ser mais capaz de respirar e de manter sua temperatura ou sua pressão necessárias para a sobrevivência. Bom, antes de declarar que a pessoa está com morte encefálica, os médicos precisam seguir diversas exigências para que os erros sejam evitados. E existem 3 pré-requisitos que são necessários para a constatação da morte encefálica. O primeiro é o coma por causa conhecida e irreversível. O segundo é a ausência de hipotermia, hipotensão ou distúrbio metabólico grave. E o terceiro é a exclusão da intoxicação exógena ou o efeito de medicamentos psicotrópicos. Ou seja, né, a gente conclui que o paciente ele deve estar sem responder a estímulos externos, nem ter reflexos, além de apresentar apneia, que é parar de respirar. Para diagnosticar a morte encefálica, o Conselho Federal de Medicina ele prevê a adoção de um protocolo específico. E esse protocolo ele vai se basear em 6 etapas. A primeira etapa são os critérios para abertura, premissas ou para teste, onde o quadro clínico do paciente ele precisa cumprir também alguns pré-requisitos, que vai ser a presença de lesão encefálica de causa conhecida e irreversível, a ausência de fatores tratáveis, né, que confundiriam o diagnóstico, a temperatura corporal superior a 35 graus Celsius, e o tratamento e a observação no hospital pelo período mínimo de 6 horas. A segunda etapa mede o nível de consciência a partir da escala de coma de Glasgow. E esse procedimento ele tem como objetivo avaliar o nível de consciência do paciente, ou seja, ele vai avaliar o grau de alerta comportamental que o indivíduo apresenta. Esse exame ele vai atribuir pontos de acordo com a resposta do paciente. Então, uma pontuação abaixo de 8 vai indicar estado de coma. Mas para a confirmação de morte encefálica, a pontuação ela deve ser mais baixa possível, que é 3. Isso significa, né, que o paciente ele vai estar em coma não perceptivo. Ou seja, ele não vai conseguir abrir os olhos e não vai conseguir falar e nem se mover. A terceira etapa é o exame clínico neurológico e reflexos. E vai avaliar reflexo pupilar, reflexo córneo-palpebral, reflexo oculocefálico, reflexo vestíbulo coclear e reflexo da tosse. Bom, a quarta etapa é o teste de apneia. E esse procedimento ele serve para verificar se há qualquer movimento respiratório do paciente quando ele é desconectado do aparelho de ventilação mecânica, que esse aparelho, né, disponibilizava o oxigênio para ele. Então, se o paciente é ou não
possível de fazer uma respiração. A quinta etapa é o exame complementar confirmatório. E esse procedimento, ele precisa confirmar a ausência de atividade elétrica, metabólica ou de perfusão, que é o fluxo sanguíneo do encéfalo. E essas atividades são analisadas por alguns exames específicos. Já a sexta etapa é um segundo exame neurológico e de reflexos feito, por outro especialista. Então, não é só um especialista que vai trabalhar na constatação da morte encefálica no paciente. Uma diferença entre morte cerebral e morte encefálica. A morte cerebral ela é o cessamento das atividades do cérebro, que é responsável pelo controle das funções vitais. Quando as funções cerebrais cessam, todas as outras funções elas vão entrar em colapso. Mas, para que a morte encefálica seja confirmada, não se pode constatar somente a morte do cérebro, a morte cerebral. É necessário constatar a ausência de atividades das 3 áreas do encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Para finalizar, eu vou explicar para vocês também qual é a diferença entre morte encefálica e coma. O paciente que está em coma, ele é medicado e legalmente vivo e pode respirar quando o ventilador ele é removido e também tem atividade cerebral e fluxo sanguíneo no cérebro. Diferente da morte encefálica, que não vai possuir nenhuma dessas atividades.